teremos bom estudo da Bíblia. reka mbasabe mujye juru dusenge Eu kugira vou ngo pedir dutangire para twige se ijambo colocar em ry'Imana. pé para que nós possamos começar a estudar. Horaho mana nziza, izina ryawe rihabwe O Senhor icyubahiro. nosso Deus, teu nome seja louvado. Ijambo ryawe ryifitemo imbaraga kurusha amagambo aryoshye yava mu kanwa A sua k'abantu. palavra tem por si forças do que palavras que podem vir da boca de qualquer pessoa. Mwuka wawe wera ari hano kandi afite ububasha bwo kwemeza kuruta ibindi bintu umuntu yavuga ibyo ari byo O seu byose. Espírito Santo está aqui presente e tem poder de convencer a pessoa do que qualquer palavra. Abamarayika bawe barimo baragendagenda ahantu ngo barebe ko iby'ijuru ryahaye agaciro natwe ari byo twahaye Os agaciro. seus anjos estão a andar nesse lugar para ver se nós valorizamos aquilo que o céu valoriza. Duha umugisha kugira ngo ubwo turi kuri uyu musozi tuze kuwuvaho dufite ibimenyetso nk'ibyo Mose yabaga afite iyo yabaga avuye ku Nos musozi wawe. abençoe para que nós possamos sair nessa montanha, assim como Moisés brilhava quando saía na montanha. Duhe kwihana nyakuri no kureka ikibi n'igisa nacyo, kandi abashyitsi watwohereje tubasabiye umugisha mu izina rya Yesu. Nos faça se arrepender de verdade e visitas que nos oram nessa tarde, o Senhor abençoe em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. Muri uyu mugoroba mfite umunezero mwinshi. Nessa tarde eu estou muito feliz. Abantu benshi bakunda ko amazina yabo amenyekana. Muitas pessoas gostam quando seus nomes são conhecidos. Iyo umuntu ari umukire mukaba muziranye wumva nawe bikunejeje. Quando alguém é rico e você conhece ele, você se sente feliz. Hari abakire usura bakaba bafite ibitabo umuntu wahabasuye yandikamo amazina ye. Há ricos que quando você lhes visita encontra lá os livros onde você escreve seu nome. Kubw'ibyo rero kumenyekana ku muntu ukomeye ni ibintu biri mu mugisha. Por isso que para ser reconhecido com alguém que é muito rico é uma bênção. Imana yacu yo mu ijuru irakomeye cyane. O nosso Deus do céu é muito forte. Kandi abantu bigeze babana nayo bakayiha agaciro, nayo ifite igitabo yandikamo inshuti zabo. E as pessoas que já conviveram com ele e lhe deram valor, ele tem livro onde ele escreve seus nomes. Ku munsi usoza amateka y'isi, Imana izareba abantu banditse muri icyo gitabo cy'umwana w'intama, nirangiza ihamagare abatazaba barimo bazaba bahuye n'akaga. No último dia desta terra, Deus irá chamar os nomes. Todos que estarão todos que não estarão naquele nome vão estar muito tristes. Iyo umuntu amaze kubatizwa, amaze guhinduka umwizera w'itorero ryacu, turabyishimira cyane ndetse tukamwereka ko twishimye. Quando alguém é batizado, se torna membro desta igreja, nós ficamos muito felizes e também demonstramos essa felicidade. Yakirwa n'abayobozi b'itorero na pasiteri bakamuha ibiganza, barangiza izina rye bakaryandika mu gitabo cy'itorero. É recebido com os pastores, os anciões da igreja, eles cumprimentam e depois escreve seu nome no livro da igreja. Kandi iyo wanditse mu bitabo by'itorero, ahantu ku isi hose wajya, izina ryawe bararikubaza, bakabaza itorero wasengeragaho, bakaguha icyo ukeneye cyose, serivisi waba ushaka. Quando você está escrito nessa igreja, em qualquer lugar mundial onde você pode ir, te pergunta o seu nome e depois contacta onde você veio, e qualquer trabalho ou qualquer serviço que você precisa, eles te ajudam. Iyo wanditswe mu bitabo by'itorero, bene so bashobora kugufasha, bakagukurikirana kandi bakagukorera ibisabwa kugirirwa umwizero uwo ari we wese. Uwo ni umugisha wundi ukomeye. Quando você está escrito, teu nome está escrito nessa igreja, os irmãos aqui te acompanham, te ajudam e podem te ajudar com qualquer coisa que você necessita, e é uma bênção. Ibyo bintu nubwo biryoshye ntibikwiye kukwibagiza ko ukwiye kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Apesar de que essas coisas são coisas que maravilhas, mas não pode te fazer esquecer que o seu nome deve ser escrito no livro da vida. Uyu mugoroba rero tugiye kwiga n'icyigisho kivuga ngo haranira kwandikisha izina mu gitabo cy'ubugingo. Nessa tarde vamos estudar juntos uma lição que diz o seguinte: faz de tudo para que seu nome possa ser escrito
no livro da vida. mu gitabo cyo kuva igice cya 32 abo twiganye twabonye uburyo Imana yatanze amategeko 10 iyaha Abisiraheli, kandi ayo mategeko yari ayo gutanga umunezero. No livro de Êxodo nós vimos como Deus entregou seus mandamentos para o povo de Israel, e esses mandamentos eram para trazer alegria. Twabonye imigisha ikomoka ku gukomeza amategeko 10 y'Imana. Nós vimos bênçãos que vêm obedecer os mandamentos de Deus. Ariko twabonye n'umuvumo ukomoka ku gushyira ku ruhande amategeko 10 y'Imana. Mas também vimos as maldições que acontecem quando você ignora, quando você coloca de lado os mandamentos de Deus. Kubera urwango Satani yanga amategeko y'Imana, igihe Imana yayatangaga Abisiraheli bahise baramya ikigirwamana cy'inyana. Por causa do ódio que Satanás tem com os mandamentos de Deus, no dia em que Deus deu os mandamentos, o povo de Israel logo eles começaram a adorar aquele benzeiro. Icyo kigirwamana cyababaje Imana cyane, kuko amategeko 10 y'Imana iyo wishe rimwe ubu yishe yose. Esse ato que fizeram fez com que Deus ficasse muito triste, porque quando você quebra um único mandamento, é como se fosse que você quebrou todos os mandamentos. Imana yabwiye Abisiraheli ko itazajyana nabo, ibabwira yuko bigendera, ikabaha umumarayika ubaherekeza, ariko idakunda kugendana n'abantu bica amategeko yayo ku bushake. Deus logo zangou com o povo de Israel, disse que ele não pode andar com eles, ele não gosta de andar com alguém que quebra os seus mandamentos. Babajwe no kubabwira ko uyu munsi hari amadini yigisha abantu ko amategeko y'Imana ntacyo amaze, umuntu ashobora kwica itegeko rimwe cyangwa akica 9 agakomeza rimwe, ariko iyo myumvire ikomoka kuri Satani, ntikomoka ku Mana. Eu estou muito triste porque sei muito bem que existem igrejas que ensinam que você pode obedecer 9, quebrar em 1, ou pode só obedecer em 1, mas esses ensinamentos não vêm de Deus, são ensinamentos que vêm de Satanás. Mose rero abona hagati y'Imana n'ubwoko bwayo harimo umworera, hari isano yacitse. Então Moisés viu que entre o povo de Israel e Deus havia uma distância longa. Iryo tandukaniro ryaramubabaje, noneho umurongo wa 30 w'igice cya 32 cyo kuva ari naho tugiye gutangira dusoma. Então, quando ele viu essa distância, ficou muito triste. Por isso que nós vamos ler nesse capítulo 32, versículo 30. Bukeye bwaho Mose abwira abantu ati, mwakoze icyaha gikomeye, none ndazamuka nsanga Uwiteka, ahari ndabona uko mbitwarira. Murongo wa 30. No dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Icyaha bari bakoze ni kimwe, ariko Mose yakize icyaha gikomeye. Eles apenas cometeram um único pecado, mas Moisés disse que é um pecado muito grave. Ubu hari umuntu wicaye hano utajya utangira isabato, agakora amasaha n'ay'isabato akayafata, ariko akumva ni icyaha cyoroshye kidafite ingaruka imbere y'Imana. Aqui no meio de nós existem pessoas que estão sentados, eles não iniciam o sábado, trabalham até chegar nas horas que o sábado inicia, e quando está aqui pensa que é um pecado muito pequeno. Ubu hari umuntu wicaye aha urobanura abantu ku bwoko n'uturere, ariko akaba yumva atari ikosa rikomeye, atari icyaha kiremereye imbere y'Imana. Pode haver alguém sentado aqui que escolhe as pessoas pela raça, pela cor, e quando está aqui pensa que é uma coisa muito fácil. Kwica itegeko rimwe ry'Imana rero uba ukoze icyaha gikomeye. Quebrar um único mandamento de Deus, você cometeu um pecado muito grave. Icyaha cya Adamu na Eva cyo kurya itunda cyatumye Imana yemera ko hagomba kubagwa umwana w'intama. O pecado de Adão e Eva de comer a fruta proibida fez com que Deus matasse um cordeiro.
noneho rero umurongo wa 31 Mose asubiraho Uwiteka ari. Mose abwira Uwiteka ati nyamuneka nyumvira, ubwo bwoko bwakoze icyaha gikomeye koko, bwiremeye imana y'izahabu, ariko we wakwemera kubababarira icyaha cyabo byaba byiza, ariko nutabyemera mpanagura unkure mu gitabo cyawe wanditse. Uwiteka abwira Mose ati uncumuyeho wese niwe nzahanagura mukure mu gitabo cyanjye. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si de usos de ouro. Agora, pois, perdoa-lhes o pecado ou não? Risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse ao Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todos aqueles que pecaram contra mim. Kubw'ibyo rero ikintu kigaragara nuko Mose yakoraga umurimo w'Imana ariko aziko yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. O que nós estamos a ver aqui é que quando Moisés fazia o trabalho de Deus, ele tinha certeza que o seu nome estava escrito no livro da vida. Impamvu yari abizi nimwe nuko uko bwije nuko bukeye yarwanaga ishyaka ryo gukomeza amategeko y'Imana mu mutima we. O porquê que ele sabia e tinha certeza disso é que cada dia ao amanhecer ele lutava para conseguir obedecer todos os mandamentos de Deus. Icyaha uko Imana yakibonaga niko Mose yakibonaga. Assim como Deus observa o pecado, Moisés também estava a ver da mesma forma. Ubu dufite ikibazo gikomeye cy'uko hari ibintu Imana yise ibyaha abayobozi b'amadini batakibyita ibyaha. Agora temos um problema muito grave, que há coisas que se chamam, que é pecado, mas agora os dirigentes das igrejas não chamam de pecado. Dufite abakuru b'itorero n'abayobozi b'itorero bafasha abizera b'itorero gukora ibyaha biremereye ariko bakabyita ibyaha bitoya cyane. Temos dirigentes das igrejas que ajudam até os membros a cometerem pecados e eles chamam desses pecados de pecadinhos, que não é nada. Mu gihe cya Nehemiya abonye abantu bagurisha ku isabato yabapfuye ubwanwa arababara, ndetse igihe kigeze abwira Imana ati Mana, ishyaka narwaniye umurimo wawe ntuzaryibagirwe. Quando Neemias encontrou as pessoas a quebrar o mandamento do sábado, ele começou a tirar as suas barbas, ficou muito triste e falou para Deus: Mana, ibyo uzabinyibukire. E ele disse para Deus lembrar isso que ele estava a fazer. Ikindi kintu gikomeye ni uburyo Akani yakoze icyaha cyo gufata ibyabuzanyijwe ibyasezeranijwe, ariko uyu munsi wa none hari abayobozi bashyigikira umuntu wariye icyacumi n'umuntu wiba amaturo y'Imana. A outra coisa que aconteceu é quando Acá pegou coisas que era proibido e ele foi punido. Mas hoje em dia há dirigentes das igrejas que estão do lado das pessoas que não dão dízimo e quebram outras coisas proibidas. Imana ibwira Mose iti oya, ntabwo naguhanagura mu gitabo cyanjye cy'ubugingo kuko wanditswemo ndabizi, umuntu ncumuyeho wese niwe nzahanagura. Então Deus falou para Moisés: eu não posso riscar seu nome no livro da vida, porque eu sei que teu nome está lá, mas eu vou riscar o nome de cada pessoa que comete o pecado. Bitewe nuko Satani azi ko atagukura mu gitabo cy'ubugingo, agiye kugutera gucumura kugira ngo uzikure muri icyo gitabo. Porque Satanás sabe que não pode te tirar do livro da vida. Então ele vai fazer de tudo para você fazer o pecado e você ser riscado no livro da muri vida. Daniel igice cya 7 umurongo wa 9 hohongera kutubwira ko hari n'ibindi bitabo bigomba kubumburwa. Daniel yeretswe ibindi bitabo nabyo bibumburwa. No livro de Daniel nos mostra que quando ele teve um sonho, uma visão, viu que havia outros livros sendo abertos lá no céu. Ibi Daniel abivuga yerekezaga ku rubanza rw'Imana ruzaba. Quando Daniel falou essas coisas, ele estava a dizer que
havia julgamento que ia acontecer. wakwibaza ngo ni ukubera iki Imana yanze kugendana n'ubwoko bw'Abisiraheli igihe bamaraga gusenga inyana mu butayu. Você pode imaginar por que Deus não queria mais andar com o povo de Israel quando eles fabricaram quando eles começaram a adorar deuses. Impamvu nuko Bibiliya ivuga ko uwiziba amatwi ngo atumva amategeko gusenga kwe guhinduka ikizira. O porquê disso é que a Bíblia diz que aquele que tampa seus ouvidos para não ouvir os mandamentos, a oração dele é... gusenga kwe ni ikizira ntacyo A kumaze. oração dele é Ikintu kibi cyane. abominação. Hã? É em vão. Murakoze cyane. Amategeko y'Imana rero afite uruhare mu bigendanye no kuba umuntu ari umuntu w'Imana, ndetse afitanye isano no kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Os mandamentos de Deus têm uma relação entre o livro da vida e também tem uma relação entre o... Igitabo cy'ubugingo gifitanye isano n'amategeko 10 y'Imana. Tem a relação com os 10 mandamentos de Deus. Uramutse ufashe igitabo cya Zaburi, se você pegar o livro de Salmos, nagerageje gukoramo incamake y'akamaro k'amategeko 10 y'Imana, mwumva uburyo amategeko 10 y'Imana afitanye isano no kuba abantu banditswe mu gitabo cy'ubugingo. Eu tentei fazer um resumo da relação entre os mandamentos de Deus e o livro da vida, para vocês saberem que os mandamentos têm a ver com o seu nome estar escrito no livro da vida. Icya mbere, umuntu ukomeza amategeko y'Imana, a primeira coisa, alguém que obedece aos 10 mandamentos de Deus, nta ntambwe ze zizanyerera, mu magambo make ntashobora kugwa. O seu espaço, ele não vai escorregar e não vai cair. Ujya ahantu banywa inzoga ugasanga waraguye. Você quando vai num sítio que estão a beber, você cai ou você se quebra. Ujya ahantu bakora ku isabato ukanyerera ukagwa. Você quando vai num sítio que pessoas estão a trabalhar no sábado, você escorrega e cai. Ariko iyo ufite amategeko y'Imana mu buzima bwawe, nta ntambwe yawe n'imwe izanyerera. Mas quando você tem os 10 mandamentos na sua vida, nenhum dos teus passos será escorregadio. Bibiliya yakomeje kugaragaza muri Zaburi yuko amategeko y'Uwiteka aboneye, anezeza umutima kandi awejesha amaso. Salmo continua a dizer que os mandamentos de Deus são santos e também fazem com que nós possamos enxergar melhor. Guheza amaso hano bivuze kureba kure. Enxergar melhor quer dizer você ver mais longe. Imana, umuntu ukomeza amategeko yayo izamuha kureba ibihe bitaraza, abirebe bitaraza, amenye uko ategura ubuzima bwe, amenye uko ategura urugo rwe. A pessoa que obedece os 10 mandamentos de Deus, Deus lhe dará inteligência de saber os tempos que ainda não vieram, para conseguir se preparar antes daqueles tempos chegarem e também preparar a sua casa. Ibi ndabihamya ntashidikanya ko kuva Imana yanzana muri iri torero nkabatizwa nkaribamo umwizera, Imana yampaye kureba kure. Eu tenho certeza, porque desde que eu entrei nessa igreja, eu batizei, aceitei fazer parte, Deus me fez olhar mais longe. Amategeko y'Imana, Zaburi yagaragaje ko ahesha umuntu kugendana umudendezo. Salmo também mostrou que os mandamentos de Deus faz com que você seja livre, ande livremente. Kuko umuntu w'umuhemu, umuntu w'umunyamanyanga, iyo agenda aca ahantu agenda yububa adafite umutuzo. Porque alguém que gosta de extorquir os outros, alguém que gosta de não ser honesto, quando anda na rua não está tranquilo. Hari igihe umuntu aba ari mu muhanda akakubitana n'umuntu yibye bikamusaba gutega moto nta gahunda yateganyaga. Às vezes você quando está a andar na rua se encontra com alguém que você está a dever ou você roubou, você logo
apanha moto enquanto você não queria nem apanhar moto. hari umuntu ugenda ukabona aricaye rwose aratuje ariko yabona uwo yateye inda akayihakana ukabona ari ubu barimo arahisha umutwe. Às vezes você encontra alguém sentou numa boa, está tranquilo, mas quando avista uma moça que engravidou e depois negou aquela gravidez, começa a se esconder. ariko umuntu ukomeza amategeko y'Imana ahorana umudendezo kuko umutima we nta kintu ubumurega. Mas mas alguém que obedece os mandamentos de Deus, essa pessoa é livre, sempre anda tranquilo porque nada, não tem nenhuma queixa dentro do seu coração. Bibiliya yagaragaje ko iyo amategeko y'Imana atakubereye umunezero urimburwa n'umubabaro. A Bíblia mostra que quando os mandamentos de Deus não se tornam alegria para ti, então você será destruído pela tristeza. Satani agiye gutuma abantu babaho bataruhuka ku manywa na nijoro. Satanás está a fazer de tudo para que as pessoas não descansem de dia e de noite. Ubwo muzi itegeko azaba arimo kubicisha itegeko ryo kuruhuka. Você sabe qual é o mandamento que ele estará a fazer vocês quebrarem? O mandamento de descanso. Kandi mu kuruhuka isabato Imana yatubwiye yuko ari naho ari Imana itweza ikanaturuhura. E no descanso do sábado, Deus disse que é ali que ele nos limpa e nos faz descansar. Iyo turimo gukura hari igihe abantu bakureba bakavuga batari uyu muntu azagira ubwenge amenye gutandukanya icyiza n'ikibi. Quando nós estamos a crescer, alguém te observa, começa a imaginar: será que essa pessoa vai conseguir diferenciar o bem e o mal? Imana yagennye ko abantu bakomeza amategeko yayo bazajijuka bakarusha abasaza, niko Zaburi ivuga. Deus ordenou que as pessoas que guardam seus mandamentos serão muito inteligentes do que pessoas mais velhos. Uricara ugafata umwanzuro abantu bakavuga batari ko warakuze mu bitekerezo. Ibi bintu baba bimenye ute kubera iki? Amategeko y'Imana akuza intekerezo z'umuntu n'amahitamo ye. Quando você senta, toma uma decisão, as pessoas começam a dizer: mas você é muito maduro. Como é que você chegou nesse ponto, pensou essas coisas? Isso quer dizer que os mandamentos de Deus fizeram com que o seu cérebro possa ficar maduro, mesmo você sendo uma pessoa pequena. Zaburi 119 umurongo 159 hagaragaza ko iyo ufite urukundo rw'amategeko y'Imana, Imana ikuzura umutima. No livro de Salmos 119, versículo 159, mostra que quando você tem os mandamentos de Deus, o amor de Deus enche dentro de ti. Mu magambo make uko ukomeza kubana n'Imana, ukomeza amategeko yayo, igihe kiragera Imana ikuzura umutima wawe. Em poucas palavras, quer dizer que quando você convive com Deus, quando você obedece os mandamentos de Deus, chega um momento em que Deus enche o seu coração. Zaburi igaragaza neza ko ukuboko k'Uwiteka guhora kwiteguye gutabara umuntu iyo yahisemo amategeko y'Imana. O livro de Salmos mostra que sempre que você obedece os mandamentos de Deus, Deus está pronto para te salvar. Kubw'ibyo rero Imana izaba umutabazi wawe kuko amategeko yayo ari yarinda umutima wawe. É por isso que Deus vai se tornar o seu salvador, porque os mandamentos de Deus é que protege o seu coração. Bijya bibaho ko umubiri n'ibibazo n'ibigeragezo n'amakuba bituma umuntu wari intama y'Imana atakara. Às vezes acontece que problemas e outros acontecimentos transformam alguém que era um cordeiro de Deus. Ibibazo by'ubupfubyi, ibibazo by'urushako, ibibazo by'ubukene bishobora gutuma intama y'Imana ita ikiraro ikagenda. Problemas de ser órfã, problemas familiares podem causar um abandono. Você, um cordeiro de Deus, abandonar o curral e fugir para longe. Ariko Zaburi ivuga ko umuntu w'intama y'Imana akomeza amategeko y'Imana, iyo atakaye Imana ijya kumushaka nk'intama ikamugarura. Mas os mandamentos de Deus dizem que quando você obedece os mandamentos de Deus, mesmo você se perder longe, Deus vai te procurar, te trazer de volta na sua casa. Reka rero twinjire mu gitabo cy'Ibyahishuwe nanone igice cya 20 umurongo wa 11. Vamos entrar novamente no livro de Apocalipse,
murakoze murakoze. Ibyahishuwe igice cya 20 umurongo wa 11. Apocalipse capítulo 20, abari ku buhanga 11. bw'ibyuma badufashe. Pessoas que estão no som nos ajudem. Ibyahishuwe igice cya 20 umurongo wa 11. Apocalipse 20, versículo 11. Yohana rero arongeye aragarutse, yongeye kugaruka ku gitabo cy'ubugingo, ariko noneho avuga n'ibindi bitabo. João voltou, mas dessa vez ele falou sobre o livro da o livro da vida e também falou outros livros. Bibiliya iravuga iti mbona intebe y'ubwami nini yera, mbona n'uyicayeho, isi n'ijuru bihunga mu maso hayo, ahabyo ntihaba hakiboneka. Vi grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Mbona abapfuye abakomeye n'aboroheje bahagaze imbere y'iyo ntebe, nuko ibitabo birabumburwa. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, então se abriram livros. Kandi n'ikindi gitabo kirabumburwa, aricyo gitabo cy'ubugingo, abapfuye bacirwa imanza z'ibyanditswe muri ibyo bitabo zikwiriye ibyo bakoze. Ainda outro livro, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Ikintu kigaragara ngiki ni uko abantu bakomeye n'aboroheje bose amazina yabo agomba kuba ari muri ibi bitabo. O que nós estamos a ver aqui é que os pobres, os ricos, os nomes deles devem estar escritos nesse livro. Ikindi kintu gikomeye ni uko abantu bapfuye bagomba gucirwa imanza z'ibyanditse muri iki gitabo. Outra coisa é que todas as pessoas, mesmo aqueles que morreram, eles devem ser julgados através daquilo que está escrito nos livros. Wakwibaza ngo ni ibiki Imana izagenderaho rero? Você pode imaginar o que é que Deus vai usar para julgar. Imanza zizashingira ku by'umuntu yakoze. O julgamento se baseará naquilo que você fez. Satani amaze kuvumbura yuko ibyo dukora bifitanye isano n'igitabo tuzajyamo, niyo mpamvu guturuka mu gitondo kugeza nimugoroba dukoresha ibintu bibi. Quando Satanás descobriu que o julgamento vai se basear naquilo que está escrito, então ele tomou uma decisão de fazer você fazer coisas mais de manhã até a tarde. Umurongo rero wa 13 w'igice cya 20 Bibiliya irakomeza. Então no 13 a Bíblia continua. No versículo 13. Inyanja igarura abapfuye bo muri yo, urupfu n'ikuzimu bigarura abapfuye bo muri byo, bacirwa imanza zikwiriye ibyo umuntu wese yakoze. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele já haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Urupfu n'ikuzimu bijugunywa muri ya nyanja yaka umuriro, iyo nyanja yaka umuriro niyo rupfu rwa kabiri. Kandi umuntu wese utabonetswe ko yanditswe mu gitabo cy'ubugingo ajugunywa muri iyo nyanja yaka umuriro. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, e o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Igitabo rero cya mbere muri biriya bitabo twabwirwaga ni igitabo cy'urwibutso. O primeiro livro nesses livros que estão a mencionar aqui é o livro de lembrança. Igitabo cy'urwibutso turasoma amagambo ari muri Maraki igice cya 3 umurongo wa 16. Livro de lembrança, vamos ler
palavras que estão no livro de Malaquias 3:16. aha maraki yavuze amagambo akomeye nifuza ko muha agaciro. Malaquias falou palavras muito fortes que eu quero que vocês dêem muita importância também. Maze abubahaga Uwiteka baraganiraga, Uwiteka agatega amatwi akumva, nuko igitabo kikandikirwa imbere ye cy'urwibutso rw'abubahaga Uwiteka bakita ku izina rye. Malaquias 3:16 diz o seguinte: Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Ikintu kigaragara ni uko abantu b'Imana iyo bagiye guhura, Imana ibwira abamarayika ati mwitegure, abantu bakomeye bagiye guhura. Aqui o que nós estamos a ver é que quando os filhos de Deus querem se encontrar, então lá no céu há aviso para os anjos: se prepare porque há pessoas que vão se encontrar. Imana itegeka abamarayika iti mubumbure ibitabo mwitegure kwandika, bagiye kuganira ku ngingo z'ingenzi cyane. E Deus ordena os anjos para que eles se preparem para escrever cada palavra que eles vão falar naquele encontro. Aba bantu bamenye iby'amategeko y'Imana. Essas palavras já sabem sobre os mandamentos de Deus. Bamenye iby'Ikaruvari. Já sabe sobre o Calvário. Bamenye iby'uko Kristo agiye kugaruka. Já sabe sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. None ubwo bagiye kuganira, mutega amatwi mwumve ubuhamya bahana. Então, se eles vão se encontrar para conversar, fiquem atentos para ver como eles vão se dar experiência. Uriya ejo bundi twamukijije impanuka yari igiye kumwicara arokoka. Antes de ontem, nós salvamos aquele ali quando estava quase para fazer acidente e ele foi salvo. Uyu yaragiye kwicwa n'inzara, tumuha ibyo kurya, abana babona icyo kurya. Uko biri kose muri iyi minsi umutima we wuzuye ishimwe. Esse estava com problema de fome, os filhos estavam a morrer de fome. Demos de comer, provavelmente o coração dele está a transbordar de muito agradecimento. Twahura rero tugahurira muri iri soko rya Zimpeto. E quando nós nos encontramos, talvez nesse mercado do Zimpeto. Komera amakuru umeze ute? Como está notícias suas? Ese namwe iwanyu essence yabuze? Será que também na vossa zona não há diesel? Muri ino minsi amafaranga narayabuze, ndabona nibikomeza nziyahura. Nesses dias eu não estou a apanhar dinheiro. Se continuar assim, acho que eu vou me suicidar. Ubu se ndimo ndavunika gutya abana banjye nibirirwa mu rugo uretse kuryara ikindi bamariye. Sabe, eu estou a sofrer assim, meus filhos estão aí sentados sem fazer nada, eles não servem para nada. Niba iyo mbarebye mba mbona barutwa n'abapfuye. Eu quando observo eles parece que são mortos vivos. Undi nawe agatangira kumubwira ati nanjye ndaho urebeye inyuma ubuzima bwaranze nabuze ikinyica ngo mpfe. E outra pessoa começa a dizer: eu também estou na mesma situação, vendo aqui por fora parece que está tudo bem, mas eu também, se conseguisse morrer algo para me matar, eu deveria morrer. Iyo ari abasore bahuye barabanza bakaramukanya. Quando são jovens se encontrar, eles se cumprimentam. Mwakabwira undi ati korari yanyu yaririmbye neza ku isabato kandi wari wambaye neza waberewe. Começa a dizer que, epa, vosso grupo coral no sábado passado cantaram bem e você estava muito bonito. Ese wa musore ugutereta gahunda y'ubukwe yayigije inyuma cyangwa byarapfuye? Depois pergunta: aquele teu namorado ainda está a tratar do casamento ou vocês já adiaram para outro mês? Umupira wabaye ninjoro wamenya Arsenal cyangwa Manchester niyihe yatsinze? O futebol que aconteceu ontem, você sabe quem ganhou? Byarangiza marayika agashaka ingingo yandika mu gitabo akayibura. E depois o anjo, quando escuta, começa a procurar algo para escrever no livro e não apanha. Abubahaga Uwiteka baraganiraga, Uwiteka agatega amatwi, igitabo cy'urwibutso kikabumburwa kuko amagambo y'abantu b'Imana baba yabazwa byanga byakunda. E aqui a Bíblia diz que quando o povo de Deus se encontravam, os livros se abriam e Deus começava a escutar, porque tudo que eles vão conversar
será o que vai ser usado no julgamento. igitabo cy'urwibutso rero cyandikwamo iki? Iruhande rw'izina ryawe munsi yaryo handikwaho ibiki? O livro de lembrança, o que tá escrito lá, e embaixo do seu nome, o que eles escrevem lá? Amagambo agaragaza kwizera wavuze nubwo wari uri mu bihe bigoye arandikwa. As palavras que você falou nos momentos muito difíceis são escritos lá. Ibikorwa by'urukundo n'ubugiraneza ugaragarije abantu ndetse no mu nzu y'Imana birandikwa. Trabalhos de amor que você demonstra na casa de Deus são escritos. Igishuko gikomeye watsinze bikugoye ariko ukakinesha ijuru ricyandika muri icyo gitabo. Uma tentação que você lutou e venceu, então é escrito no livro de Ijambo lembrança. rihumuriza abandi wababwiye mu gihe bari bakeneye ijambo ribahumuriza birandikwa. A palavra de consolo que você falou para alguém que precisava de consolo, essas palavras são escritas lá. Umurimo w'ubwitange wakoze utagendereye inyungu mu nzu y'Imana no muri rubanda, Imana irawandika. O trabalho de entrega que você fez na casa de Deus ou fora na comunidade são escritos. Kubera yuko hari abantu bakira ubutumwa bwiza bakangwa n'imiryango yabo bakarengana, Imana yagennye yuko n'umubabaro ugize bitewe n'ubutumwa bwiza, uwo mubabaro nawe urandikwa. Porque existem pessoas que costumam a sofrer quando se entregam a Deus, a sua família começa a te negar. Então Deus planejou que aquela tristeza que você vai ter por causa de escolher a Deus e você ser negado, aquela tristeza vai ser escrito naquele Zaburi livro. 56:8 Bibiliya ivuga ko Imana ifite icupa ishyiramo amarira y'ubwoko bwayo. Salmos 68, versículo 8, diz que no céu Deus tem uma garrafa onde Ele coloca lágrimas do seu povo. Kubw'ibyo rero iki ni ikintu gikomeye ukwiye kuzirikana ko igitabo cy'urwibutso uramutse utarakiriye umwami Yesu nta kintu wakwandika, cyakwandikwa se kikandikwa he? Então, isso que você precisa saber que nesse livro de lembrança, quando você não aceita Jesus Cristo como teu Salvador, não tem como alguma coisa ser escrito naquele livro. Igitabo cya kabiri ni igitabo noneho cy'ubugingo. E o segundo livro é o livro da vida. Paulo wamaze kwiyegurira Imana akayikorera, hari ikintu gikomeye Paulo yavuze. Paulo, quando se entregou a Deus e serviu a Deus, ele falou uma coisa muito forte. Murabyibuka neza yuko Paulo yari umuntu wakoraga ibyaha, igihe kiragera ahura n'umwami Yesu, arihana, arabatizwa, ahinduka umuvugabutumwa. Vocês lembram que Paulo era alguém que perseguia o povo de Deus, mas quando chegou o tempo, ele se arrependeu e se tornou um pregador. Paulo rero mu gukomeza gukora umurimo w'Imana, akomeza n'amategeko y'Imana, nyuma y'uko abatizwa yagize umugisha wo kumenya ko abantu bari mu murimo w'Imana byanga byakunda babanditswe mu gitabo cy'Imana cy'ubugingo. Paulo, quando decidiu obedecer os mandamentos de Deus, começou a pregar, e ele teve a bênção de saber que os filhos de Deus, sem dúvida, os nomes deles estão escritos no livro da vida. Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 3 Paulo yanditse ngo iki? Kandi nawe wo dufatanyije uwo murimo by'ukuri, ndakwinginze ujye ufasha abo bagore kuko bakoranaga nanjye bakamfasha kurwanira ubutumwa bwiza, bo na Kirimeni n'abandi bafatanyaga nanjye, amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Amen. 4:3 Filipenses 4:3 diz o seguinte: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilieis, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Kubw'ibyo rero iki gitabo ntabwo cyandikwamo abantu barwana ishyaka ry'Imana ripfuye, cyandikwamo abantu barwanira ubutumwa bwiza kandi baramaze kwihana.
Por isso que esse livro não é escrito qualquer pessoa ou qualquer nome. Está escrito lá alguém que combate um bom combate para o Evangelho de Deus. niba rero udafite icyo umaze mu murimo w'Imana ukaba wibereyeho utabereyeho Imana, ntabwo bishoboka kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Então, se você vive e não faz nada para o trabalho de Deus, você vive por si mesma, não vive por Deus, então o seu nome não está escrito no livro da vida. Mu gitabo cya Daniyeli igice cya 12 umurongo wa mbere, Daniyeli 12 umurongo wa mbere, Bibiliya iravuga ngo maze icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye ujya ahagarikira abantu bawe azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe rero abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokoka. No livro de Daniel 12, neste tempo, versículo 1, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Ikintu rero kigaragara nuko abantu banditswe muri iki gitabo bagomba kuba barabyawe ubwa kabiri, barabyawe n'amazi n'umwuka. O que nós estamos a ver aqui, pessoas que estarão escritas nesse livro, são pessoas que aceitaram nascer de novo com a água e o Espírito. Kubw'ibyo rero niyo mpamvu ku isabato dufite umubatizo udasanzwe hano. É por isso que no sábado teremos um batismo especial neste lugar. Bifitanye isano n'igitabo cy'ubugingo. Isso tem a ver com o livro da vida, tem uma relação com o livro da vida. Ubu turimo turabigisha ijambo ry'Imana kugira ngo mubyarwe n'umwuka. Assim estamos a vos ensinar a palavra de Deus para que vocês possam nascer com o Espírito. Bifitanye isano n'igitabo cy'ubugingo. Tem uma relação com o livro da vida. Kandi numara kubatizwa uzaza nawe winjire mu bandi bari mu murimo, uzajya muri korari, uzajya mu byiciro by'urubyiruko kugira ngo nawe urwanire ishyaka iby'amategeko y'Imana n'iby'ijambo ry'Imana. Depois que você batizar, também vai vir fazer parte do serviço de Deus, vai fazer parte do grupo coral, vai fazer parte dos que fazem trabalhos variáveis dentro da igreja, para que você também possa lutar para anunciar o Evangelho. Ikigaragara rero igitabo cy'ubugingo gishushanya Yesu Kristo kuko ari we mwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. O que nós estamos a compreender aqui é que o livro da vida significa Jesus Cristo, porque foi ele que foi entregue desde o fundamento do mundo. Iyo rero uri muri Kristo Yesu uba uhindutse icyaremwe gishya. Quando você está em Jesus Cristo, você se torna uma nova criatura. Ibya kera biba bishize. Coisas antigas já passaram. Kandi uwo Yesu niwe wavuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. E esse Jesus foi ele que disse que quando vocês me amarem, obedecerão os meus mandamentos. Niba murimo kubyumva buri kintu kimwe gicometse mu kindi nta kimwe ushobora gutesha agaciro. Se vocês estão a compreender, conseguem ouvir que tudo está ligado e você não pode desperdiçar nada. Buriya nunareba neza mu gitabo cy'ibyahishuwe uzanasobanukirwa yuko ijambo ry'Imana nanone naryo ari igiti cy'ubugingo tugomba kurya uyu munsi, uko tukiryaho tukazahabwa n'amahirwe yo kujya ku giti cy'ubugingo mu bwami bw'Imana. Se você observar bem, vai compreender que a palavra de Deus também é o livro, é a árvore da vida que nós devemos comer hoje, para que nós possamos ter a oportunidade de comer também no livro, na árvore da vida que está no céu. None se wakwibaza igitabo cy'urupfu cyo cyanditswemo iki? Então você pode se perguntar, e o livro da morte, o que está escrito lá? Satani ntazifuza ko ugira amateka mu gitabo twize ari icya mbere cyangwa icya kabiri, ahubwo Satani azashaka kugira amateka
muri iki gitabo cya gatatu. Satanás não quer que você faça parte do primeiro livro ou do segundo livro. Ele está fazendo de tudo para você ser escrito nesse outro livro, o terceiro livro. Ndagusaba rero gukurikirana ubuzima bwawe kuko amateka yawe menshi Satani arimo aramarira umwanya wawe w'ubuzima bwawe kuri iki gitabo cya gatatu. Eu queria te pedir para você se preocupar com a sua vida, com o seu futuro, porque Satanás está fazendo de tudo, todas as forças dele está fazendo para que o seu nome possa achar escrito nesse terceiro livro. Icyambere rero cyandikwa mu gitabo cy'urupfu, izina ry'umuntu rirabanza rikandikwa. A primeira coisa que é escrito no livro da morte, o seu nome primeiro é escrito lá. Noneho munsi hakandikwa ubutwari yagize mu by'ibyaha. E depois lá, embaixo do seu nome, escreve todo ato de heroísmo que você teve, mas em pecado. Hari abantu bigize intwari zo kunywa inzoga ndetse no kuvumba, bikaba ari ibintu ubona ari abahanga muri ibyo bintu wagira ngo nicyo baremewe. Há pessoas que se fazem de heróis em beber, heróis em fazer pecados diferentes, e quando você observa, parece que eles foram criados para fazer aquelas coisas. Hari abantu babaye intwari z'ubusambanyi ku buryo umukobwa wese abonye mu mahuriro y'imihanda ahita avuga ati uyu turarara. Tem pessoas que se fazem de heróis de prostituição. Quando encontra qualquer mulher em qualquer lugar, ele toma uma decisão: essa noite eu vou me deitar com essa aqui. Tem pessoas que se fizeram de herói de luta e sempre ele decide que hoje, sem falta, eu vou lutar. Esses todos os pecados são escritos no livro da morte. Ibintu bibi ugambirira mu rwihisho abantu ukabibahisha ntibabimenye, ijuru ribyandika mu gitabo cy'urupfu. As obras de maldade que você decide no esconderijo e você planeja fazer, tudo isso fica escrito no livro da morte. Hari abagabo bapfumbata abagore babo ariko imitima yabo iraye mu rundi rugo rw'abandi bagore. Há homens que abraçam suas esposas, mas enquanto seus corações estão seus pensamentos estão em casa de outras pessoas. Ijuru niryo rimenya icyo kintu, na leta ubwayo ntiyabimenya. Apenas o céu é que tem esse conhecimento, o governo também não sabe. Ijambo ryose ry'ikinyoma rivuzwe n'umuntu nubwo abandi batarivumbura, ijuru rirabigenzura. Qualquer palavra de mentira que alguém fala, apesar de que ninguém pode conseguir saber, mas o céu sempre descobre que você está a mentir. Umurimo wose mwiza ariko usobetsemo kwiyemera, ijuru ririwandika mu gitabo cy'urupfu. Qualquer trabalho que você faz de bondade, mas por trás disso você quer ser uma pessoa famosa ou quer se amostrar, o céu descobre e escreve. Umuntu akakugaburira akakugurira ibiryo muri restaurant kuko wishwe n'inzara. Alguém compra a comida para ti no restaurante porque você está com fome. Yahura n'undi muntu yamusaba akamubwira ati wihangane, ntacyo mfite cyo kuguha, icyo nari mfite ngihaye kanaka, yari yarerembuye mbona agiye gupfa. E quando outra pessoa se encontra com ele e lhe pedir: eu estou com fome, por favor me ajude. Ele começa a responder que não, agora não tenho nada, porque tudo que eu tinha ajudei fulano estava quase a morrer, então eu dei tudo que eu tinha. Abantu bagira ikintu bakora mu nzu y'Imana bakagikurikiza amagambo mabi n'amagambo y'ibitutsi n'ubwiyemezi, ntago byandikwa mu gitabo cy'urwibutso, byandikwa mu gitabo cy'urupfu. Pessoas que ficam sentados na casa de Deus e fazem boas obras e depois começam a falar palavras de se achar, começam a falar mal. Esse trabalho não é escrito no livro de lembrança, mas sim é escrito no livro da morte. Inshingano yose itujujwe, ijuru riyandika mu gitabo cy'urupfu. Qualquer serviço mal feita,
o seu escreve no livro da morte. warahiriye kuba umuririmbyi cyangwa umubwiriza cyangwa undi muntu ufite icyo amaze mu nzu y'Imana. Você jurou para fazer parte de grupo coral ou outra coisa que você pode aceitar fazer na casa de Deus. Ujya kubatizwa wamanitse akaboko kuri Yorodani, hari ibintu byinshi wemeye uzakora. Você, quando aceitou ser batizado, levantou a sua mão no Jordão e você aceitou que ia fazer algumas coisas. Ujya gushaka hari ibyo warahiriye umugore wawe yuko uzamukorera, izo nazo ni inshingano wagombaga kuzuza. Quando você casou, você jurou o que você deveria fazer pela sua esposa. Isso também são responsabilidades. Kubw'ibyo rero izo nshingano iyo zitujujwe bitewe n'uko ari umutego wa Satani, ijuru ribyandika mu gitabo cy'urupfu. Então, quando essas responsabilidades não são concluídas, porque isso também é o plano de Satanás, então o seu nome fica escrito no livro da morte. Satani ni umuhanga, kenshi na kenshi ajya ashuka abantu bagahaguruka aho batuye, umuntu akajya gukorera ibyaha mu yindi karitsiye. Na maioria das vezes, Satanás é muito inteligente. Ele faz com que uma pessoa saia da sua comunidade ou no seu bairro. A pessoa apanha a chapa, viaja para ele fazer pecado no outro bairro ou numa outra cidade. Abantu babika amafaranga bakajya kunywera inzoga mu makaritsiye batazwimo kuko ari byo biri buborohere, kuko aho babazi ko ari abakozi b'Imana. Tem pessoas que guardam o dinheiro e se prepara para ele se embebedar no outro bairro, porque no bairro dele ele é conhecido como um obreiro, alguém que serve a Deus, então vai num lugar que não é conhecido. Icyaha cyose rero gikorerwa mu rwihisho, ijuru ricyandika mu gitabo cy'urupfu, amateka yawe ugakaba naho ngaho ari, ukazaza ukomeza ubeshya ngo uri umuntu w'Imana ariko waramaze kwandikwa mu gitabo cy'urupfu. Qualquer pecado que é feito no esconderijo, esse pecado sempre o seu descobre, e a sua história, você quando vive, não está escrito no livro da vida, mas sim está escrito no livro da morte. Ikindi kintu gikomeye ijuru ryandika mu gitabo cy'urupfu ni amazina y'umuntu Imana yahaye imiburo no gucyahwa binyuze mu ijambo ryayo, yarangiza akabisuzugura. E outra coisa que o seu escreve no livro da morte é a ignorância de alguém que já ouviu a palavra de Deus, conselhos sobre como você se entregar a Deus, mas você endurece o seu coração e você não aceita. Então o seu nome fica escrito no livro da morte. Kuri iyi tariki, kuri iyi saha, kuri uyu munota, ijuru ryakiriye ko umaze kumenya iby'ubugingo bwawe, ari wowe usigaje guhitamo niba urakira cyangwa urarimbuka. Assim, a partir deste momento, a partir desse minuto, o céu já escreveu o que você já sabe, como fazer para salvar a sua vida, o que você deve fazer. E se você não tomar nenhuma decisão, então no céu vão escrever que você escolheu a perdição. Igihe cyapfushijwe ubusa n'imbaraga zatakaye abantu bashaka gukora ibyaha, ibyo bintu nabyo birandikwa. O tempo que você passou em vão, todos os planos de fazer o pecado que você já fez, o céu escreve essas coisas. Ndagira ngo mbabwire ko muri uyu mugoroba buri muntu wese afite amahitamo yo gushaka igitabo kigomba kwandikwamo amateka ye, umurimo we n'izina rye muri ibi bitabo bitatu. Eu queria vos dizer que nessa tarde cada pessoa tem uma oportunidade de escolher aonde será escrito a sua história, aonde será escrito as suas obras, entre esses três livros. Ukwiye rero gutangira gufata umwanzuro ubuzima bwawe ugatandukana n'ikibi n'igisa nacyo. Você deveria começar a tomar uma decisão agora para você se separar com o pecado ou algo parecido com o pecado. Ntabwo Imana yazanye aya materaniro hano ari urwenya cyangwa imikino, ahubwo Imana ifite umugambi kandi tuzasoza uyu mugambi w'Imana ugeze ku ntego. Deus não trouxe esse evangelismo aqui como uma coisa, um divertimento, mas sim Ele trouxe esse evangelismo para que no fim nós possamos ter
bons resultados. murabizi neza ko Yesu agiye kugaruka vuba bidatinze. Vocês sabem muito bem que daqui em breve Jesus Cristo está quase para voltar. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 28 Bibiliya irambwira ikintu gikomeye. No primeiro livro, 1 de João, capítulo 2, versículo 28, a Bíblia me conta uma coisa muito forte. Ndagira ngo mbibutse yuko imyiteguro ufite ku bwami bw'Imana yerekana icyo urimo gukora uyu munsi. Eu queria te lembrar que a preparação que você tem mostra aquilo que você está a fazer sobre o reino de Deus. Vuba bidatinze abapfuye bagiye kuzazuka. Daqui, sem demora, os mortos vão ressuscitar. Bamwe bazazukana ibimenyetso byerekana uko bapfuye bameze. Alguns vão ressuscitar com sinais de como, quando eles morreram, como eram quando morreram. Umuntu uri muri koma kwa muganga iyo avuye muri koma akomereza aho yarari ni nako bizamera ku bapfuye. Assim como quando alguém está em coma, quando desperta, ele acorda com aqueles pensamentos de quando ele entrou em coma. Umuntu wari ufite umutima wo gukora icyaha azazuka n'ubundi cyaha ari cyakomeje ntazamenya ibihe bihise uko bingana. Alguém que morreu enquanto tinha pensamento de fazer o pecado vai ressuscitar com esses mesmos pensamentos e não vai saber por quanto tempo passou enquanto ele estava na sepultura. Ariko abapfuye barihanye barabatijwe mu mazi menshi amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo mu kuzuka bazazuka bambaye umubiri utabora. Mas aqueles que morreram enquanto aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador, quando eles ressuscitar, vão ressuscitar com novo corpo que não apodrece. None rero reka dusoma aya magambo tuyahuze n'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Então vamos ler essas palavras para tentar conectar com a nossa vida que temos hoje. Bibiliya iravuga ngo nanone bana bato mugume muri we. A Bíblia diz o seguinte. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 murongo wa 28. Filhinhos, agora pois permanecei nele. Kugira ngo niyerekanwa uwo ni Yesu tuzabona uko dutinyuka tutabebera imbere ye ubwo azaza. Para que quando ele se manifestar, essa aí é Jesus, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados. Ikintu kigaragara ni kimwe yego komeza. Envergonhados da sua vinda. Ikigaragara ni kimwe Yesu azaza ku isi hari amatsinda abiri. O que nós conseguimos ver aqui é que quando Jesus se manifestar ou quando voltar para a segunda vez, haverá dois grupos. Bamwe imitima izabashinja ko barangaranye Yesu, barangarana abantu be n'ijambo rye, abo bazaba bafite ikimwaro cyo kumureba mu maso. Alguns, os seus corações estará lhes acusar e também estarão com muita vergonha de que eles negaram aceitar Jesus Cristo. Abandi bazaba ari itsinda ryateguye umwami Yesu rimuha umutima rizaba rimukumbe bavuga bati kaze neza mwami Yesu utuzaniye agakiza. Outro grupo é daqueles que aceitaram Jesus Cristo e nesse momento estarão com saudades e receberão Jesus com muita gratidão. Venha Jesus para nos dar a vida eterna. Niba rero wifuza kuzasanganira umwami Yesu ukamusanganira udatinya nuko ugomba kwihana uyu munsi ukamusanganira kugira ngo aguhindurire amateka n'ubuzima. Então, se você quer receber Jesus Cristo quando ele voltar, você precisa se entregar a sua vida hoje para que quando ele voltar não possas ter medo de recebê-lo. Kuri uyu musozo w'iki cyigisho
ni bangahe bavuga bati Mana ntago nifuza ko izina ryanjye riba mu gitabo cy'urupfu, mpindurira amateka, unyandikire izina mu gitabo cy'ubugingo. Shyira ikiganza cyawe hejuru. Quantas pessoas nessa tarde que falam, que desejam que seus nomes estejam escritos no livro da vida, quando o Senhor voltar, seus nomes possam ser achados escritos no livro da vida. Coloca sua mão em cima. E Deus vos abençoe imenso. Esse nosso bom desejo, que Deus possa observar e também ungir a nossa vida. Muri uyu mugoroba ntago nabura kubwira umuntu wifuza gutera intambwe ava mu cyaha aza mu gakiza ngo mukingurire amarembo atambukaze. Eu nessa tarde não vou esquecer também de convidar alguém que deseja dar um passo de sair no pecado a entrar na salvação, para que essa pessoa possa se levantar e se dirigir aqui à frente. Imana irashaka kugukingurira urugi rwo kwinjira mu nzu yayo. Deus quer abrir a porta de você entrar na sua casa. Imana iragukingurira urugi rw'imibereho myiza. Deus quer abrir a porta de uma boa vida. Imana mu biganza byayo irifuza kwandika izina ryawe. Deus na sua mão deseja escrever o seu nome. Twabonye ko ukeneye kubyarwa ubwa kabiri n'amazi n'umwuka ukabatizwa kugira ngo utangire urugendo. Nós vimos que você precisa ser nascido com água e espírito para você iniciar essa caminhada. Twabonye ko ukwiye gukomeza amategeko y'Imana n'isabato nayo ubwayirimo. Nós vimos que tens que obedecer os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. Twabonye ko umuntu wifuza ko Imana izamurengera akwiye kuyizanira ibimurushya n'ibyaha bye byose. Vimos que se alguém deseja que Deus lhe protege, deve vir até Ele com tudo e também com seus pecados. Amaraso ya Yesu muri uyu mugoroba agiye guhanagura abantu amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'urupfu kugira ngo bandikwe mu gitabo cy'ubugingo. O sangue de Jesus nesse momento irá limpar todos os nomes que estavam escritos no livro da morte, para estar escrito no livro da vida. Ninde wifuza kwiyegurira Imana no gufata umwanzuro wo kuza mu ruhande rwawe? Quem deseja se entregar a Deus e também com Ele? Ninde wagiye yimura kwiyegurira Imana no kubatizwa uyu munsi ukaba umubereye umunsi mwiza wo gufata umwanzuro? Quem adiou todos os dias a entrega e hoje quer tomar uma decisão de se entregar a Deus. Reka nsabe umuntu wifuza uyu mugisha muri uyu mugoroba, wifuza gusabana n'Imana, wifuza gusaba Imana imbabazi no kwandikisha amateka mashyashya muri Yesu, haguruka uze Eu quero dusenge. pedir a alguém que precisa dessa bênção, que precisa que o seu nome esteja escrito no livro da vida, para levantar e dar passos para vir nós pedirmos bênção para Ele. Não tenha vergonha, dá passos, venha aqui à frente. Há uma mão de Jesus Cristo que quer te receber para te fortalecer. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Eu vou pedir, se você está aqui, dá passos para aqui à frente. Nessa tarde nós temos bênção, estamos com o pastor. Pastor está pronto para pedir bênçãos para as pessoas que estão a se dirigir aqui à frente. Essa tarde pode ser uma boa tarde de você decidir deixar a prostituição e deixar também a bebida. Jesus ergueu a sua mão, te perguntando se você até agora não quer tomar nenhuma decisão. Que essa tarde não possa passar em vão, toma uma decisão. Se há mais pessoas, por favor, pedimos para dar passos para aqui à frente. Por favor, salve a sua vida. Não aceita o seu coração para continuar a sentar no pecado onde você se encontra. Que Deus te abençoe. No céu há um Deus que muda histórias. Será que você quer voltar para casa assim como você veio? O céu está
as portas. nyamuneka uyu mugoroba ibitabo bitatu bibumbuye Por imbere yawe favor, turabahitamo. nessa tarde 3 livros estão abertos diante de ti. Precisa fazer uma escolha. wagiye ukora ibyaha wihishe ariko ijuru rikubwiye ko ryabikurikiza. Você fez pecados escondidos, mas o céu está dizendo que sabe de tudo. wagiye ukora umurimo w'Imana uvangamo ibibazo n'amanyanga ariko ijuru rirashaka kukubabarira. Você fez a obra de Deus, mas você não fazia de coração limpo. E hoje o céu está te convidando. Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Irashaka kukwandikira izina mu gitabo cy'ubugingo. Ngwino wiyegurire Imana. Deus tem bons planos para a sua vida. Levanta-te e venha se entregar agora. Isabato dufite umubatizo No udasanzwe. próximo sábado teremos um batismo especial. Imana ikeneye kubona abantu batera umugongo ikibi bakaza mu cyiza. Deus precisa ver pessoas que dão as costas ao mal e escolhem o bem. Ariko amahitamo yawe muri uyu mugoroba arakenewe. Mas você precisa tomar uma decisão nesta tarde. Umumera amashyi menshi cyane. Palmas, porque ela venceu. Deus te abençoe. Yitegura ubuzima bwawe uri mu isi niyo nshingano yacu yawe. Prepara a sua vida enquanto estás aqui no mundo. Isso é a primeira responsabilidade que nós temos. Reka mbasabe muhaguruke turirimba indirimbo ya 229 uwo nayihaye ayidufashe mwese muhaguruke. Peço para se levantar. Vamos entoar o hino número 228. Indirimbo 229. Ufite igitabo cy'indirimbo ntize. Ufite igitabo cy'indirimbo hafi. 229. 229. Batuzamurire umuziki turirimbana imbaraga. Utangire. Vamos cantar com força. Turirimbane imbaraga. Zamura cyane. Vamos levantar a música pastor para se aproximar e orar para essas almas que se entregaram. Vamos orar. Nosso Pai, nosso Deus que habita nos céus, obrigado, Pai, por esta noite de milagres. Obrigado, Senhor, por ter usado o teu servo de uma forma poderosa. Obrigado, Pai, pela palavra que nós ouvimos aqui.
Agradecemos, Pai, porque esta é uma noite de vitória, é uma noite de festa, é uma noite em que os anjos estão celebrando por causa destas decisões que foram tomadas aqui. Estão aqui jovens, homens, mulheres, jovens, os mais moços, os mais crescidos. Pai, Tu conheces a necessidade de cada um, o desafio de cada um, a doença de cada pessoa que está aqui presente. Em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor possa abençoá-los neste momento. Perdoa, Pai, os pecados que eles cometeram no passado. Se em algum momento na vida eles fizeram que não convinha, pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa perdoá-los neste momento. Dá-lhes o privilégio de eles poderem começar de novo. Permita, ó Pai, que a partir de hoje eles possam viver uma vida de vitória sobre o pecado. Não permita, ó Pai querido, que eles continuem nas mãos do inimigo. Que o inimigo seja envergonhado. Que o céu possa celebrar neste momento. Receba, Pai, estes jovens que estão aqui. Abraça-lhes, Senhor. Permita que eles possam sentir a Sua mão poderosa conduzindo a eles. Permita que eles possam sentir o Seu amor. Permita que eles possam receber a Tua paz. Ao saírem deste lugar, voltando para as suas casas, nós queremos pedir que, em nome de Jesus, o Senhor possa lhes acompanhar. Envia um exército de anjos para que possa ir junto com eles até as suas casas. E quando chegar o momento deles dormirem, permita que eles possam sonhar com o céu, que possam sonhar na Sua presença, cantando hino de louvor, lembrando-se desta palavra que foi pregada nesta noite, que o Senhor deseja escrever o nome deles no livro da vida. Pai, encoraja-lhes em todos os momentos. Obrigado, Senhor, por ter permitido que nesta noite pudéssemos falar a Ti através desta oração. E nós acreditamos que o Senhor ouviu as nossas orações, que o Senhor atendeu as nossas orações. Por isso, nesta certeza, nós vamos descansar. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém.